mesma forma que quem leva a vida com mais humor tem impactos positivos, aquela pessoa, quais as consequências para aquela pessoa que está sempre de cara fechada, que não leva nada na brincadeira, leva tudo sempre a sério, que não dá um sorriso para ninguém, que parece que ela está sempre vazia. Quais são os impactos na vida e na saúde dessa pessoa? Sabe, Yasmin, eu acho que quem está assim, na verdade, já tem um problema, né? Porque o ser humano, ele é múltiplo. A gente fica de bem, a gente fica de mal, a gente fica de mau humor, a gente fica de bom humor. Às vezes tem gente que acorda um pouco de mau humor, depois está com fome, está um pouco de mau humor, depois está cansado, está com um pouco de mau humor, só está de bom humor dormindo, né? Tem gente assim. Essa pessoa está com um problema. Porque essa pessoa não varia. Ótimo, aí acordei, né? Exatamente. Essa pessoa não... Porque ela não tem essa variação, essa resposta aos estímulos positivos, ela está sempre focada no estímulo negativo. Isso é a cara da depressão, né? Na depressão tudo fica ruim, tudo é cinzento, nada é legal, nada estimula. O que era bom fica sem graça, o que era sem graça fica ruim, o que era ruim fica insuportável. Tudo desce um degrau na depressão. A gente pode pensar, será que a pessoa está assim porque ela está deprimida ou ela está deprimida porque ela vem pensando assim? Isso é aberto a debate. Tem uma teoria cognitiva da depressão, ela diz que a gente não fica pensando de forma negativa porque estamos deprimidos. Ela diz que a gente cria padrões de pensamentos negativos tão frequentes que a gente acaba ficando deprimido. E a estratégia da terapia cognitiva... Tostines, mas a terapia cognitiva escolhe um caminho. Ela diz assim, não, então peraí, vamos entender que este padrão de pensamentos é que leva a esse tipo de humor, vamos atuar no padrão de pensamentos. E aí tem toda a técnica lá cognitiva de, enfim, quebrar esses padrões. Mas de qualquer forma, eu acho que a pessoa que é sempre assim, ela precisa de ser um sinal de alerta, né? Por que nunca é bom dia? Por que você está num negócio legal, você não consegue curtir? Você está numa expectativa, isso é muito comum nos pacientes. Você fala assim, Daniel, eu vou ganhar um carro, eu comprei um carro novo, eu fui promovido. Eu sei que eu devia estar feliz. Para qualquer pessoa isso deveria ser uma boa notícia, mas eu não consigo. Então, isso é um sinal de alerta e aí sim, isso está associado a vários problemas, problemas de saúde, mais risco de AVC, mais risco de infarto, piora de sono, maior mortalidade. Assim, o nosso corpo e a nossa mente, eles são uma coisa só, né? É totalmente integrado. Então, se o corpo não está bem, a gente não se sente bem. Se a gente não está bem, o corpo não se sente bem. Não tem essa separação, né, rígida que existe. O corpo tá bem, mas eu preciso tratar da minha cabeça. Não. Se um não tá bem, o outro não tá bem e vice-versa. Nesse pensamento, assim, de uma coisa gera outra, tal coisa gera outra, sabe, você já viu aquela frase que fala assim que tempos difíceis geram homens fortes fazem tempos fáceis fazem homens fracos, homens fracos. Eu sei que a gente vem de uma geração de pais e mães que tentou poupar os filhos de problemas que tiveram e a gente teve uma geração mais do apartamento, né? Que a gente fica brincando assim. De condomínio, né? Do metiolate que não arde e tal, né? E eu não sei se é uma coisa que pode levar a isso ou não, mas assim, o fato de a gente ter hoje adolescentes e jovens que lidaram menos com frustrações importantes da infância, que foram poupados de frustrações na infância, não tem hoje mais dificuldade, porque, falando pedagogicamente, assim, né? A criança com 4 anos, você ensina a segurar no giz, para que quando ela tenha 10 anos ela seja alfabetizada, para que quando ela tenha 20, ela esteja na faculdade. Se eu pegar essa criança, não fizer nada desse processo e com 20 enfiar ela na faculdade, ela vai endoidar. Com a mesma coisa o problema. Então, assim, se eu não dou uma pequena frustração para essa criança, que é fácil dela lidar, e que ela vai chorar 15 minutos e vai ficar bem, quando ela precisar, a hora que ela levar um pé na bunda, ela se mata, porque não, né, ela não sabe lidar com o sentimento ruim dentro dela. Pergunta gigante, mas eu queria saber isso. Existe, de fato, esse reflexo social na geração? Essa é tricky, essa pergunta é capciosa, sabe por quê? Eu costumo dizer que a geração que inventa o GPS é aquela que reclama que a geração seguinte não sabe ler mapa. Então, a gente inventa o GPS e a gente reclama que as pessoas não sabem mais ler mapa. Percebe? Então, a geração mole
uma geração passada éramos nós. Por quê? Porque os nossos pais quiseram nos poupar do sofrimento que eles passaram. Sim. Só que na geração dos nossos avós, a geração mole era dos meus pais. Aham. Porque os meus avós queriam poupar os meus pais do sofrimento que eles passaram. Sim. Porque, caceta, isso é do ser humano. Claro, claro. Então, assim, é que com a tecnologia, com a urbanização, com, enfim, as facilidades, cada geração vai tendo, talvez, uma outra possibilidade de poupar de outros sofrimentos. Sim. Né? Então, o jovem que não sabe lidar com a frustração não é o jovem de hoje em dia, é o jovem. O trabalho do jovem é não saber lidar com a frustração. Com e nada. a vida vai ensinar, mas a mãe não deixa, mas o pai, tá bom, a mãe não deixa, mas ele vai tomar um fora. A mãe não deixa, Sim. mas ele não Vai vai ser vir. demitido. Vai ser demitido, não vai vir a Legend no pacotinho de figurinha que ele comprar. E ele vai ter essa frustração. Tudo isso para dizer que eu tenho um pouco de dúvida. Um pouco não, estou sendo modesto. Eu tenho muita dúvida com relação às explicações geracionais, sabe? Outro dia eu li um conto. Eu tinha essa ideia. Engraçado, né? Não existe ideia original. Eu até falava um casinho assim, que eu meio que bolei, e depois descobri que existe esse conto. Foi escrito, um conto pelo Carol Capek, um escritor de ficção científica. Momento bem nerd aqui do nosso papo. E ele... escritor de ficção científica, foi o primeiro que escreveu a palavra robô, por exemplo, né, que criou a palavra robô, mas o irmão dele criou, ele pôs no livro, mas ele tem um conto que se passa na Idade da Pedra. E aí é um casal de neandertais lá, né, ou sei lá, que homens das cavernas, um casal que tá lá curtindo couro com as ferramentas de pedra e reclamando dessa nova geração que não quer mais saber de pedra. Essa nova geração só quer saber de osso, porque osso não machuca a mão, e eu quero ver quando esse osso começar a quebrar, para onde que vai esse mundo desse jeito, porque no meu tempo a gente tinha que pegar na pedra para curtir o couro e machucava a mão. Essa geração aí não aguenta nem uma pedrinha. Percebe? A gente faz isso desde aquela época, entendeu? E sempre vai ser assim. E sempre vai ser assim. Às vezes os colegas, né, professores, comentam assim, pô, mas esses alunos, cara, putz, essa geração de alunos, hein, que coisa ruim, que eles não isso e não aquilo. Eu falo assim, mas cara, você acha que os nossos professores falavam o que da gente? Pô, essa turma aí é animal, hein? Turma boa, nunca vi aluno meu. Não! É o trabalho do aluno ser ruim pro professor. Então, eu tenho um pouco de dificuldade, eu não acho que as coisas não mudem. É óbvio que mudam e as gerações são diferentes entre si, mas eu acho que, além das gerações, o que muda são os tempos. Por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui. A gente fala muito da superficialidade dessa geração, que não consegue sentar e ler um livro, né? Que só pega ali o primeiro resultado do Google. É dessa geração mesmo? Ou é de todos nós? Todos nós. Ou todo mundo tá assim? Eu acho que as mudanças dos tempos, quando os tempos mudam, os primeiros a mostrar isso, os que vão na frente, são os jovens. Porque, né, são mais flexíveis, são mais abertos, então a gente vê neles. Mas, no fundo, os tempos estão mudando. E é difícil, e toda geração... É igual a história... Tem uma história que eu acho fantástica. Você já viu essa história, vocês já ouviram. O sujeito vai lá, né, numa palestra e conta que ele é da geração que nunca teve a melhor parte do frango. Porque quando ele era criança, a melhor parte do frango era pro pai. E agora que ele é pai, ele tem que dar a melhor parte do frango pro filho. Aí o cara tem 80 anos, tá contando essa coisa na palestra, o sujeito de 40 anos lá assistindo fala assim, nossa, é verdade, né? A nossa geração nunca teve a melhor parte. Mas ele tá falando de você! Ele tem 80 anos, ele tá falando que você teve a melhor parte do frango. Só que todos nós, quando estamos com a caneta na mão, quando a gente está com o microfone, quando a gente é o adulto, a gente sempre tem essa sensação. Mas é isso, gente, a humanidade, isso é ser humano, é você tentar dar o melhor e poupar, lógico, você não vai mimar. Isso não significa mimar e privar de todos os sofrimentos, de todas as frustrações, até como a Cris falou, isso é pedagógico. Não tem que ter tudo, porque na vida não vai ter tudo. Mas, enfim, uma digressão um pouco longa, porque a pergunta era grande. Muito bem. Mas, enfim, eu acho que essa geração é diferente, mas é pior, não.